Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live dessa noite. Obrigada por estar aqui comigo e a vocês que vão assistir depois. Hoje teremos uma live muito especial e com uma escritora, autora de 18 livros. Ela é de Porto Alegre. E eu acho que tá na hora de chamar a Gisele. Vamos convidar a Gisele. Boa noite, Gisele. Tudo bem? Oi! Tudo bom? Tudo bom. Então vamos começar de novo. Aqui, pessoal, nós temos a Gisele Jacques, autora de 18 livros. Ela é jornalista e pós-graduada em cinema, produção cinematográfica. E o que mais a Gisele fez? Conta para nós. A Gisele fez um monte de coisa. Então, a Gisele é aquela criança que, em vez de brincar, ficava grudada em livros, em revistas em quadrinho, esse tipo de coisa. Uma das lembranças mais antigas que eu tenho é a minha avó lendo para mim de uma cartilha de alfabetização pequenos contos, pequenos trechos de historinhas e eu do lado dela copiando aquilo. Então não era só ouvir a história, eu tinha que escrever a história. Então já viu, né? O bichinho da literatura nasceu comigo. Então isso começou e aí, cedo. Começou muito cedo. E aí eu comecei a fazer contos, aqueles poemas ruins de adolescente que todo mundo faz, né? De rimar com flor, aquela coisa toda. E alguns pequenos contos e tal. E foi indo, até eu não tinha noção dessa realidade da literatura, da escrita criativa como um todo. Mas aí caiu na minha mão um livro chamado As Brumas de Avalon. Eu devia ter uns 14, 15 anos. No meio, são 4 tomos, né? Entre o segundo e o terceiro, eu me peguei pensando, será que eu também não podia fazer isso? Sabe? E se eu tentasse? Né? Sim. E tentei. Tentei e eu acho que deu certo. 18 livros depois, eu acho que funcionou. Eu acho que não, né? Então me conta assim, qual foi o teu primeiro livro? O primeiro escrito foi aos 18 anos e ele se chama Quarto Crescente. É uma fantasia, reis, rainhas, princesas, centauros, aquela coisa fantasia, alta fantasia, né? Sim. E esse livro ficou engavetado porque, na época, eu com 18, né? A minha mãe chegou para mim e me disse assim, tu escreve muito bem, mas agora chega, tá? Vai procurar uma profissão de verdade. Só que eu já tinha enfiado na cabeça que eu ia passar a vida escrevendo. Aí eu fui ser jornalista. É uma profissão de verdade, né? Fui para a PUC, me graduei em jornalismo, saí fotógrafa jornalística, né? De lá. E a fotografia junto com fotografia escrita por imagem, né? Fotografia. Então eu estava escrevendo de alguma maneira. Larguei tudo, larguei conto, larguei literatura, toda a ficção ficou de lado, mas não ficou de lado, né? Eu tenho cadernos da época da faculdade, isso foi no século passado, milênio, né, passado, onde sobrava uma página eu fazia um mini conto. Então, na real, eu nunca parei de escrever, eu só parei de mostrar para os outros. E aí a fotografia me levou ao cinema, me levou ao pós em cinema, onde eu fiquei 12 anos. 12 anos de cinema e publicidade, que me rendeu, inclusive, melhor filme no Festival de Gramado, melhor curta-metragem em vídeo no Festival de Gramado de 2004. Pois é, eu fiz uma pesquisa e vi isso aí. Tu pode contar um pouquinho mais sobre esse feito?
Então, eu entrei no cinema porque eu estava com saudade da faculdade, né? Certo. E aí fui fazer cinema focando na fotografia mesmo, na cinematografia, né? E Hum, acabei diretora e roteirista. Porque roteiro, né? O roteiro estava no sangue. Aí eu comecei a escrever roteiros e roteiros e roteiros para treinar durante o curso, né? Do pós, tá. na PUC também. E acabou que eu vi um concurso, um edital do IECine, do Estado, né? Ah, Certo. o IECine, eles estavam premiando roteiros, enfim. Eu sei que eu resolvi e escrevi numa noite o tal do roteiro e mandei e ganhei. Foi o Uau! primeiro prêmio, foi o primeiro Parabéns. prêmio de vários, né? Obrigada. No cinema, isso foi de 99 para 2000, olha só. E depois Oh, veio os dois histórias curtas da RBS, veio o Curta nas Telas, tudo prêmio que foi vindo pelos roteiros de cinema, pela direção de cena, né? Eu tinha, na época, uma produtora de vídeo, fiz muito videoclipe, esse tipo de coisa. Só que é uma vida super corrida. Até chegar no Festival de Gramado, que foi 2004, a gente fez, eu acho, umas 100 produções. De tudo quanto é jeito, né? e tem algum Desde clipe comercial de TV. famoso, assim? Tem algum clipe famoso, assim? Famoso. Pode? Então, o famoso eu não sei se tem, mas tem muita banda aqui do Sul. Opa! Muita, né? Mas eu cheguei a gravar, sim, com alguns famosos, vamos dizer assim. O Júlio Andrade, né? Que é ator global e tal. Ele fez um curta meu. A Carmen Silva, que Oi? foi o primeiro, esse que eu ganhei do IECine, é um monólogo de uma senhora em casa, sozinha e ela. Né? Então, a primeira direção da minha vida foi eu dirigir a Carmen Silva. Uh, Né? Então, fizemos em 35 mm, em cinema mesmo, não era vídeo. ah, Sabe? Foi uma coisa assim, para aprender mesmo, para ver como é que era. Inclusive, o primeiro filme que a gente fez, esse da Carmen Silva, foi editado numa máquina que chama Moviola. Não existia fora da televisão, edição em vídeo. Não sim. tinha, era edição em película mesmo, tesoura, durex. A gente colava o filme, né? Passava naqueles rolos. A banda sonora era uma fita mesmo, que Tá, aquelas fitas essas antigas coisas eu parecem um já vi em VHS. filme. Então, eu fiz isso, eu tive o privilégio de conseguir fazer isso lá na TVE, na extinta a sessão lá que tinha cinematografia toda, né, e tal, câmeras e pá, de cinema, então eu consegui fazer isso ainda, né, então eu tenho toda essa coisa para contar, eu fiz cinema mesmo, de tesoura e cola, sabe, de película, antes do digital, isso tudo antes do digital, né. Oh, E aí, show. o primeiro filme, esses todos estão no YouTube, para quem quiser ver, então tudo lá, tudo curta-metragem, né? Eu nunca me aventurei, a não ser em encomendas, de roteiros encomendados, eu nunca me aventurei em longa, né? A minha vibe é mais curtinha mesmo. Diferente da literatura, que já vai para o romance, né? Eu já gosto de coisas longas. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisazinha, assim, tem um livro que chama-se A Casa da Montanha. Tu pode falar um E pouquinho sobre essa história? posso te mostrar ele, quer? Opa, vamos lá. O Casa da Montanha, ele é disparado meu favorito. Ó, dá para ver direitinho? Aham, Esse dá para ver. aqui. Esse livro foi a virada da minha vida. Porque o que aconteceu? Eu era cineasta e tal. Aconteceu de dar aula em faculdade. Eu era professora de televisão, de roteiro para TV, tudo isso, até 2006.
E na função sempre, de virar à noite. A gente chegava a virar 4 dias produzindo na rua, sem parar. É uma vida corrida, é divertidíssimo, mas é muito trabalhoso. Em 2006, eu simplesmente parei tudo. Porque eu estava grávida, né? Então, a superprodução estava chegando e eu disse, chega dessa vida corrida, agora serei mãe. Minha filha nasceu em 2007 e eu já tinha trocado de profissão. Eu já tinha entrado por um convite de uma amiga que também era professora, né, da faculdade do Senac, me convidou para trabalhar dentro de uma editora, né? E eu fui. E esse foi real o meu primeiro contato com o mundo literário. E eu fiquei 17 anos lá. Na verdade, eu saí dessa editora agora no começo de 2024. E aí, nesse decorrer, eu larguei cinema, deixei o jornalismo, que eu também fazia, deixei blogs, deixei tudo isso, revistas, para me dedicar ao mundo dos livros de ficção. Foi professora universitária também, né? Sim. Nesse período, então? Foi antes de eu engravidar. Que eu dava aula, dei aula na Facate, dei aula na Faculdade de Taquara, né? Dei aula na... Eu fui uma das professoras da turma piloto de cinema da Unicinos. Que show! Fora isso vários workshops e extensões e tal. Na PUC mesmo a gente também deu aula, né? Era uma trupe de cinema, então eu entrava com a parte de roteiro sempre, né? Sim. E acabei lecionando mesmo na Facate e na Unisc, em Santa Cruz. Tá, então foi antes da editora essa. E daí a tua grande produção, daí veio a tua grande produção. Exato. Como é que é o nome da tua grande produção? Então, a Melissa é a virada, o ponto de virada disso aí tudo. Foi quando eu abri mão do mundo, praticamente, porque eu fui para home office e fiquei lá. Eu até tentei, quando ela era pequenininha e tal, voltar para o mercado, mas não funcionou. Eu preferia ficar em casa com ela e fazer alguma coisa de casa mesmo. E aí nasceram as editoras, né? Que eu trabalhava para uma, e aí vieram mais 2, mais 3, né? Eu comecei a fazer outros tipos de trabalho e, ao mesmo tempo, foi aumentando aquela coisa de vou voltar para o... Porque até aí eu não escrevia, né? Eu era editora, eu era revisora, eu fazia a editoração do livro, tudo isso, né? E acabou que, num belo dia, numa bela noite, eu tive um sonho. Bem assim. E é verdade isso. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi uma cena. E eu não costumo lembrar muito de sonho. Eu acordei no meio da noite com aquele sonho, de manhã ele ainda estava lá. Só que ele ainda estava lá e os personagens tinham nome. É o fim do 2º capítulo, esse sonho. Eu sentei naquele computador, ela já tinha 3 anos de idade nessa época, eu estava com 36 anos. Eu sentei no computador e não saí mais dali. Em 18 dias, o romance estava pronto. Uau, que show! É agora. Esse foi o primeiro. Então, esse é o do coração, sabe? Tipo, é o livro que me trouxe de volta. Não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro publicado. Tá, e daí eu fui vendo, assim, tu tem vários outros, o Mestre, Luca, e por aí vai, né? Eu tenho vários deles aqui. Quarto adolescente. Então, assim, tu conta para nós, porque eles também são teus filhos, né? Foi tu que gerou eles. Então, fica à vontade para contar um pouquinho deles também. Mas diferente das crianças, a gente tem um eleito favorito, que o meu é o primogênito, é o Caso da Montanha. Né? Criança a gente ama tudo igual. Os livros não, eles são, né, aquela coisa, mas eu amo todos. Esse aqui mais que o resto.
O primeiro mais que o resto. Até mais do que o Quarto Crescente, que o Quarto Crescente tem uma coisa legal, porque eu escrevi ele com 18. Mas eu publiquei ele perto dos 40. Uhum. Então, ele foi lançado 25 anos depois de escrito. Sabe? Tipo, então ele ficou muito tempo na gaveta guardadinho. Ficou muito, muito, muito tempo na gaveta guardadinho. E tá lá hoje, tá tudo na Amazon. Todos à venda. E tem mais algum saindo agora do forno? Conta para nós. Então, acontece que agora o livro que está saindo não é meu. Meu, mas não é minha autoria, né? Então, aconteceu primeiro a editora Escândalo, que foi a minha primeira editora, que se transformou em Escriba Club. E da Escriba Club nasceu a Fúria. A Fúria Editora é a minha nova casa editorial, que eu venho esse ano estrear, né? Com toda a pompa e honra e glória, e eu tô feliz da vida por causa dela. Com um livro muito especial, que esse livro surgiu da ideia de uma reunião de amigas num parque de Porto Alegre há um ano atrás. O protótipo desse livro nasceu lá. E algumas dessas amigas estão nesse livro. Então, é um relato biográfico de 10 autores, contando do Sul, todos eles daqui do Sul, todos morando aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, sobre superação. São histórias de vida reais, contadas pelos seus próprios protagonistas, e a gente vem trazendo isso como uma celebração. Tanto uma celebração de vida, porque a gente está precisando, depois desse ano, né? Aqui no Sul. A gente precisamos. Estamos precisando nos ver grandes, nos ver capazes de superar essas adversidades todas, de nos reconstruir. Então, esse livro também fala disso, de reconstrução, de celebração, de conquista. E são 10 autores que eu juntei. Quer dizer, na verdade, eu joguei a ideia, eles compraram a ideia, não é? E esse livro seria a melhor estreia, eu acho, para uma casa editorial que eu quis tanto ter. Aí. Parabéns. Para nós, né? O livro chama Memoráveis, Histórias do Sul, e memorável porque nós queremos lembrar de tudo que a gente conquistou. Essa é a importante. Ideia. Valorizar as suas conquistas, né? E é isso. Já então, conta para todo mundo a data da estreia desse livro. O lançamento oficial vai ser no encontro do Networking dos Aliados, que é um evento que vai acontecer no Plaza San Rafael, em Porto Alegre, no dia 9 de novembro. Tá todo mundo convidado, né? Para a estreia, todos os 10 autores estarão lá, vai ter sessão de autógrafos, mais alguns lançamentos, e mais 2 deles, pelo menos, são autores, né? Estarão levando livros. Vou levar alguns meus, né? Para a gente compartilhar, e vai ser a estreia oficial, tanto do livro quanto da Fúria Editor. E das 3 às 6 da tarde, lá no Plaza, dia 9 de novembro. Isso aí. Não é mesmo? Então estaremos todos lá. Estaremos. E aí a gente vamos aproveitar para convidar o povo para as lives? Vamos. Assim, mas antes disso, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre a Gisele. Eu acho assim que nós temos mais coisa aí que não veio à tona. Porque não tem só, tu teve autora, não teve só livros teus, né? Teve outros livros, né? Outros autores nessa história que tu... Sim, ao longo da minha carreira, digamos assim, eu considero 13 anos, tá? Porque eu comecei em 2011 essa maratona toda. Então, até
agora são 13 anos de literatura e nesse tempo, nesses selos, nessas casas editoriais, eu lancei ou ajudei a lançar mais de 100 escritores, né? Inéditos ou não, mais de 100 autores passaram por mim para chegar da ideia ao livro lançado. Isso, livro impresso, livro em papel, livro e-book, Amazon, né? Outros tipos de publicações que são mais técnicas, né? Aqueles e-books, PLR, PDF, aquela coisa mais técnica, tudo isso eu fiz, né? Algumas coletâneas, só de coletânea eu acho que são umas 8, né? Juntando autores. Bom, a gente lançou vários, olha só, tiro na lua. Eu abri a minha primeira editora sem um centavo no bolso, sem saber o que eu estava fazendo. Eu trabalhava dentro de editoras, mas até então, né, uma coisa, né? Aí o pontapé foi tão alto que isso foi em novembro de um ano, e em junho do outro ano, a gente estava lançando 3 livros na Bienal de São Paulo. Inclusive o meu. Opa, então conta mais. Foi bem isso. A gente reuniu uma coletânea, mais 3 autores, eu e mais 2, e fomos na cara e na coragem. Esse livro teu é o que tu fala, que tu gosta muito, que é A Casa da Montanha? É A Casa da Montanha. Casa da Montanha. Eu vou ter que ler esse livro. Por favor, esteja convidada a entrar, ainda mais que ele fala de uma casa na Serra Gaúcha. E eu tô sabendo que tu gosta muito desse lugar. Como eu não dou uma cidade específica, pode ser qualquer uma, né? É a Casa da Montanha, porque ele é numa cidade serrana, aqui do sul. Aqui do sul. E foi esse, então, que tu foi na Bienal. Foi lançar ele lá. Na Bienal, foi. 2012. Que lindo. E os outros livros? Conta mais. É muito livro, eu não sei o nome de todos, tem que me ajudar aí. Então, foi saindo, foi acontecendo. Teve um verão que eu escrevi 3, num verão, sabe? Borbulhava de ideias, assim, uma coisa. Foi o Luca, o Mestre e A Estrela da Manhã. Né? E aí foi indo, a gente ia publicando, vários deles nunca foram publicados, inclusive 2 deles, que estão saindo pela Fúria em papel, eles nunca foram livros de papel, eles eram e-books. Então estão sendo publicados agora pela primeira vez em papel. Então agora está tudo saindo pela Fúria. Tá tudo saindo pela Fúria, né? Aos pouquinhos, até agora saíram 3, né? E vamos de 3 em 3 devagarinho, porque tem um monte de autor aí que está sendo editado também, né? Então são pelo menos 3 autores nessa estreia, fora os 10 da coletânea. E tu pode contar aí, quem são os outros autores aí? Então, dá uma palhinha. Um deles é o Rudimar Richman, que está lançando o primeiro livro dele também, que é o Fabricando Prosperidade. Vai ser lançado lá, oficialmente, vai ser lançado lá no dia 9 de novembro, mas já vai ter, né, um lançamento online que ele vai fazer antes, durante o mês agora de outubro. E o outro autor é o Roberto Tavares, que é poeta e ficcionista, né? Então, o livro dele de poesia também vai estar sendo lançado lá na feira. Então, tem muito livro no dia 9, muito lançamento. Faremos um lançamento coletivo. Vai ser bacana, vai ser bem bonito. A Feira do Livro. Praticamente. Quem sabe ano que vem a gente não está na Feira do Livro mesmo, né? Olha isso aí. Tem que projetar alto.
Que show! Vamos fazer isso, vamos estar lá autografando livrinhos. Além, então me conta assim, além da Casa da Montanha, qual o outro livro que tá no teu coração assim que também é tão especial quanto? Não, tão especial quanto, eu acho que eles são um pouquinho, uma coisinha assim abaixo, Ah, né? Mas eu particularmente gosto muito de Blefe. hum, Blefe é um livrinho, ele é um livrinho super curto, porque o que eu faço? Eu tenho romances, né? Ele é grande. uhum, E só que eu tenho também historinhas curtas, novelinhas, contos longos, que não certo. chegam a 100 páginas. E esse também saiu em livro. Então é uma série de novelas, Blefe é uma delas, né? E são Hum. todos romances românticos. Eu gosto de aquela coisa água com açúcar, né? Aquele que eu vou pegar o lencinho, eu vou chorar lendo. Tem uns Então que tá sim. bom. Esse aqui fez muita gente me xingar porque chorou no fim do livro. E sim, né? Mas tem vários aqui que eu gosto. E eles são em estilos, todos eles romances românticos, né? Sim. Mas em estilos diferentes. Por exemplo, o Alexia, ele Hum, ele fala de relações mais abertas de casal, digamos assim. É uma dupla que vira um trio, que vira quarteto e que se divide de novo ao longo do livro. tudo Né? livro, tá. Luca é um romance que se passa nos anos 90 e ele fala de alienação parental, né? Essa aqui é a capa original ó, do Caso da Montanha, olha que bonitinho. Ai, que lindo! Legal, né? Esse aqui é Aham. o original da Escândalo. Esse aí que foi lançado, esse lote que foi lançado na Bienal, eu fiquei com um tadinho. Guardou, então, O mestre, esse do mestre. o Tá. mestre ele é vitoriano, né? Inglaterra vitoriano. E o Estrela é uma ficção fantástica, né? Uma fantasia. É uma recriação, fala de anjos, de demônios, de coisas assim. Então ele é todo uma mitologia. O que mais que tem? Ah, Quarto Crescente, que é aquela minha ficção fantasia. Ó, Uhum. foi lançado 25 anos depois de escrito, né? E o Lágrima para Michelangelo, que esse aqui é uma novelinha, ó. Esse aqui vai estar lá no lançamento. Sim. É um dos que estão saindo agora pela Fúria. E o Blefe. Então, esses são os que eu tenho aqui comigo. Alguns estão faltando. Porque eles nunca existiram em papel. Agora vão Tá. passar a existir. E assim, então, Números Primos, Crônicas de Ontem, Dois Dragões de Prata. São É, romances também? isso. São romances. Números Primos é um romance meio surrealista, ele não tem diálogos. É a história de duas pessoas e dos desencontros delas. Né? E tudo em terceira pessoa, não tem diálogo no livro. Dois Dragões de Pratas é medieval. Eu tenho que, todo ficcionista tem que fazer um romance medieval, Eu já gostei né? Então do esse aí, título, então vou gostar do livro, com certeza. então, é uma moça, digamos, uma protagonista que se disfarça de marujo. Ela anda disfarçada de menino, né? Nos navios, de assistente de cozinheiro, aquela coisa assim, para viajar. E ela acaba entre um duque e um pirata. Então, os dois dragões. Oh, Mais ou menos isso. já Né? valeu Ela o acaba spoiler dividida aí. aí. Mais ou menos isso. Esse aí é um dos próximos a ser lançado pela Fúria, porque esse também não tem em papel. Né? Ah, Mas vai ah. sair. O que eu estou levando também para esse lançamento? É o de contos, que é o Jardim de Lírios Negros. E eu tenho duas coletâneas de crônicas que são de blogs antigos e que eu compilei.
né? São 39 textos curtos num livro que chama Catarticamente. Esse é para quem quer, tipo, quem me desvendar a alma, assim, aquele ali é o livro. Não podemos perder esse aí, então. Não, esse vai estar lá também. Tá certo. Ela quer que a gente desvende o segredo. Olha aqui, ó. O Rudinei disse assim, ó. Deus te ouça. Deve ser sobre quando nós comentamos que nós vamos tudo para a Feira do Livro ano que vem. Com certeza. E vamos mesmo. Ó, como é? É uma... Como que chama? Agora me fugiu a palavra. Tá decretado, a gente vai. É uma promessa. A Cida Conceição está dizendo, linda história. Linda história, pessoal. Sim, história fantástica. Assim tá indo, ó. Então, a Rose, a Cida, o Rudimar, a Rose, são todos os nossos autores da coletânea Memoráveis que estão aqui. Oi, gente. O pessoal tá tudo aí, tá tudo assistindo aí. Tá todo mundo. A Adriana, ali, ó, tem bastante gente aí assistindo e curtindo aí o nosso papo. A Rosângela tá ali também. A Rosângela tá aí também. Terezinha também tá. E tu, me conta uma coisa, tu tá escrevendo alguma coisa agora? Conta aí, o escondidinho ali. Só aqui entre nós, estou. Eu tinha a última coisa que eu escrevi foi 2018, 18, 19, meu, né? Uhum. E depois foquei em outras coisas, aí veio aquele período meio, né, trágico da pandemia, que ficou todo mundo meio baratinado. Certo. E aí eu não tinha voltado a escrever ainda. E esses últimos tempos, eu acho que foi de influência desses meus autores aí, sabe? E a ficção começou a vir, começou a voltar, porque a gente sempre tem aquelas coisas guardadas, aquele caderno de anotação, né? Então vamos pegar as anotações, eu lá, isso aqui vamos dar uma limpada no computador. Que limpada nada, eu achei um lá, já fiquei lendo, eu disse, eu vou continuar isso aqui, ou eu vou pegar essa ideia aqui e vou fazer outra coisa. Então, sim, está nascendo mais uma ficção. Né? Tem tem 2 livros, um nunca foi lançado, ele é inédito, ele está pronto, mas ele não, nem e-book, ele ainda não existe oficialmente. E o outro, que é talvez a minha grande obra do final, antes dessa parada que a gente teve em 2020, que é o Nonsense. Nonsense foi a primeira vez que eu me aventurei em ficção científica, distopia futurista. Amo esse livro de paixão. Tá? E eu estou fazendo muita força, muita questão de que ele seja lançado agora em papel. Então, esse outro segue mais ou menos essa linha. Então, assim, eu vou ler um pouquinho os comentários aqui, tá? Rudimar. Coisas que eu nunca tinha imaginado da Gisele estão sendo reveladas. Bora a Rose, lá. inspiração. Pode fazer pergunta. Daí a Rose ali, inspiração linda. E a Cida, impossível faltar a essa live com 2 excelentes pessoas. Obrigado, Cida. Obrigada. Agora vocês podem fazer perguntas para a Gisele, tá? Vamos lá, me ajudem aí. Vamos descobrir um pouquinho mais dela. Então, tá saindo mais 2 livros. 2 livros inéditos. 2 livros inéditos em papel, sim. E tô no processo de escrita, né? Que o meu processo é assim, ó, o processo de criação, no caso, tem gente que leva, que nem o R.R. Martin, né? Que leva 10 anos para escrever um livro, que é o do Game of Thrones, e tá todo mundo esperando, o livro ainda não saiu. Né? E tem gente que nem o Stephen King, que escreve muito rápido, muita coisa muito, muito rápido. E eu sou desse time, eu escrevo muito rápido, é catártico, o processo é catártico, ele sai. Sabe? Eu digo que eu não crio o nome dos personagens, eles me dizem o nome deles.
E aí eles sentam na minha frente e começam a me contar a história. E aí eu vou indo. E daqui a pouco já não sou eu que estou escrevendo. Eu estou ouvindo a história que está sendo narrada, então às vezes eu não sei nem para onde é que está indo, mas está indo. Pô, que E costuma show! sair assim, ó, né, em menos de, sei lá, 2, 3, 4 semanas está pronto um livro grande, inteiro. Esse, o Blefe, eu escrevi ele em 4 dias, sabe? Só que aí o que, que eu faço? Escrevi, botei para fora, tá inteiro ali em Uhum. gaveta e deixa dormindo. Em algum momento, em algum momento eu vou voltar para ele, vou lê-lo e aí a gente vai trabalhando. A gente, eu e eu, né? Uhum. E daí nós temos uma pergunta da Rose para ti. Fala. Para quem quer iniciar a escrita de um livro, o que deve fazer? Para começar a escrita de um livro, tu tem que ter uma ideia. Tem que ter a ideia do que tu quer fazer. Primeira coisa. Do mesmo jeito que se começa uma conversa, do mesmo jeito que se canta uma música, tu tem que saber sobre o que é que tu tá versando, né? Não adianta sair, é a tal da síndrome da folha em branco. Se tu chegar na frente de uma tela, de uma folha, de um caderno, e não tiver uma ideia clara, nada vai sair. Então, a primeira coisa é uma sinopse. Me diz, escrevendo sempre na escrita, o que é que tu quer contar. Que história é essa que tu quer contar? De que forma é? De que maneira? É uma ficção? É uma biografia? É um fato real? É uma não ficção? Né? Hum. Então, estrutura-se primeiro a ideia. Né? É o primeiro passo para escrever. E aí é deixar fluir. Eu ponho o lápis ali e ele vai sozinho. Pois é, a Rô Simões diz assim: Gi, amei ter escrito meu livro com teu apoio e agora quero mais. Te chamo depois. Vamos lá. Olha aí, vai Estamos sair mais aí. um livro. Eu só, né, já tem algumas ideias boas para 2025. Estamos Opa! trabalhando nisso. Tá saindo segredinhos aí. Continua. Eu acho assim que todo esse tempo que eu me dedico à escrita, desde aquela criança que mal sabia ler e que adorava ouvir e copiar a história, até hoje, essa é a real grande chance de fazer o que eu me propus a fazer. É o meu propósito de vida, isso, sabe? É colocar as ideias no papel, não necessariamente no papel em digital, mas de perpetuar isso em formato de literatura. É isso que eu sempre quis fazer. Então eu não vou só publicar livros, a pessoa vai lá, paga X, né? Vai lá e publica. Não, eu quero que faça sentido. Eu quero publicar obras que eu gostaria de ler, sabe? E talvez pela primeira vez em tudo isso que eu já fiz, essa seja a chance de fazer isso de verdade, sabe? Livros que importem, não só para o autor, mas para o leitor também, para trazer coisas boas para o mundo. A gente está precisando, né? E eu acho que através da leitura traz muito mais ainda, porque tu não lê só, tu vive aquilo, Com tá? certeza. E daí a Rose diz assim: parabéns, Gisele, pelo teu encantamento que você transmite. Amei ver esse brilho no teu olhar. E a Rose, Gi, pura inspiração. É uma coisa, obrigada, gente. Isso me encanta, a literatura me encanta. Eu acho que eu sou. Tem duas coisas que eu amo nessa vida: a minha criança e meus livros. E não só os meus também, né? Todos os livros que eu já li na vida. O objeto O Edmar livro concorda contigo. Diz assim, o Edmar concorda contigo. Ele diz, ela realmente adora o que faz. E realmente adora. amo. Então, eu vou falar um pouquinho agora. Pessoal, eu sou uma autora desse livro.
que vai ser lançada agora. E através das mãos da Gisele, está nascendo o meu sonho de adolescente, aquela que escrevia poesia, de escrever um livro. Então, eu sou coautora desse livro também, e eu tenho muito que agradecer a Gisele, porque a gente conversou e ela colocou no papel a minha história de uma forma tão linda, tão delicada, que eu não, se fosse eu, não saía aquilo, eu tenho certeza. Então, assim, eu tenho que agradecer a ti por ter escrito a minha história de uma forma tão bela e generosa com as tuas palavras. Na verdade, E eu não vejo a hora de ter o livro na mão. Eu agradeço pela confiança que tu depositou em mim, não só tu, mas todos os 10, né? Todos de passar nós. por mim todo esse relato que é tão emocionante, né? São pedaços de vida ali, não é simplesmente uma história inventada, muito pelo contrário. Verdade. Cada um desses 10 capítulos é um pouquinho da alma de cada um. Então eu agradeço de coração por terem me dado o privilégio de passar isso para o objeto que é o mais caro do mundo para mim, que é o livro. É um livro. Complementando. E vamos brindar dia 9. Vamos lá brindar a isso. Com certeza. Assim, ó, e a Cida diz assim: eu sou muito grata pela oportunidade. Tu és muito inspiradora. Vocês são inspiradores. E a Sandra Sem os 10 Simões, autores que. Dei só um pouquinho. E a Sandra Simões diz também, agradece, está aqui parabenizando. Meu sonho realizado através da Gisele. Adorava escrever poesia na adolescência. O que seja só o primeiro de muitos. Então, Gisele, tu tá de parabéns por unir nós numa história tão linda, porque juntando é uma história. Cada um pedacinho de cada um de nós está ali dentro, através das tuas mãos. Eu acho que agora é um momento de produzir. O mais legal é que também a gente não consegue só trabalhar num projeto junto. A gente vira amigo, né? Muito amigo. Não tem como conviver tanto tempo assim e compartilhar de tanto sentimento, de tanta coisa íntima, né? E cara para cada um de nós e não nos tornarmos um bando, né, de amigos íntimos. Não adianta, a gente vai manter isso além do livro. Isso é muito legal. Eu que agradeço, que seja o primeiro, gente, pela confiança de vocês em mim, viu? Vocês são o alicerce para que o meu sonho renasça e bata asa para o infinito. Como diz a Cida, asas de borboleta. Que assim seja. Quem sabe será o primeiro de outros, de muitos que nós vamos escrever. Né? Cada vez a gente tem mais história para contar, de superação, de memórias. Tomara então que nós temos muitas mais, né? Isso! E muitos mais se inspirem no que está sendo feito agora. E deixa eu aproveitar e fazer um convite, né? A Fúria Editora, furiaeditora.com.br. Estamos abertos recebendo originais, tá? Para o ano que vem. Então, autores, autoras, se um dia sonharam ou planejaram entrar nesse mundo da literatura, a Fúria está de portas abertas para recebê-los, para a gente conversar e ver aqui, e ver da possibilidade de transformar isso num livro físico, por que não? Isso aí. Nada é impossível, né? Não. Querida, eu quero que você faça aquele convite para todo mundo para o dia 9.
a todos. E olha, eu vou te dizer assim, ó, já teve muita gente entrando aqui nessa sala, conversando, assistindo nós. Então, assim, ó, que fique aqui gravado o teu convite para o lançamento dos livros. Então, gente, reforçando, no evento do Networking dos Aliados, que vai acontecer no Plaza São Rafael, dia 9 de novembro, das 3 às 6 da tarde. Vocês estão todos convidados para o lançamento oficial da coletânea biográfica Memoráveis Histórias do Sul. E também aproveitando para mais 2 lançamentos da Fúria, do Rudimar Wittmann e do Roberto Tavares, né, que são os livros de poesia, né, e que eu ainda não posso revelar o título, inclusive, que ainda está em segredo de fabricação, e o do Rudimar, que é o Fabricando Prosperidade. Né? E estaremos todos lá, todos os 10 autores memoráveis estarão lá, recebendo público, né? Distribuindo autógrafos, brindando, comemorando, celebrando o nascimento desse livro, o nascimento desses autores, de vários deles, e o nascimento da Fúria Editora. Tudo junto reunido. Eu espero vocês lá, por favor. Bem. E assim, nós estamos encerrando a live, mas eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite, assim, em cima da hora, de vir aqui contar um pouco da tua história. E foi a forma de nós dizer obrigada, Gisele. Tá? Eu que agradeço. Te quero mais vezes aqui. Te quero mais vezes aqui com nós. Vocês sabem que essa foi a primeira live da minha vida, né? A primeira de todas. Então, curti. Que bom! Então, nós vamos vir fazer outras. Uma vez por semana até o lançamento do livro. Quem sabe, né? Quem sabe. O que tu acha? Topo a ideia. Gratidão. Tá certo. Gratidão por ter aceito, tá? Muito obrigada. Boa noite. Beijo. Beijos. Boa noite, pessoal. Obrigada por todos estarem aí essa noite. Foi muito importante para nós a presença de vocês. Até. Tchau.